Quarta-feira de cinzas. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, esta quarta-feira muda o calendário na vida da igreja. Terminada a primeira etapa do tempo comum, no domingo passado, esses 2 dias, segunda e terça, e hoje a igreja entra no caminho dos 40 dias de preparação para a Páscoa. Dias de penitência, de jejum, de oração, de confissões, de busca mais intensa de conversão, pois se esta busca é diária, ela se intensifica ainda mais durante o tempo quaresmal, que é um tempo que nos é oferecido por Deus, para que o Espírito Santo possa dispor de nós como bem desejar. Bem, o evangelho tradicional desse dia vem de São Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora a teu Pai em segredo. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas teu Pai que está presente em segredo. E teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Nós não cansamos, graças a Deus, de ouvir essas palavras, esta orientação, este ensinamento, esta doutrina de Cristo no início de mais uma quaresma. Muito importante não nos perdermos nesse tempo. Há muitos temas paralelos, aqui e ali, muitas atividades. A própria missa, no seu ritmo, na sua maneira de cantar, precisa ser mais próxima daquilo que o tempo litúrgico espera de nós. É tempo de sobriedade, é tempo de silêncio e oração. Sabemos que as nossas casas não estão preparadas nem para silêncio, nem para oração em geral. Também nossas igrejas, às vezes, parecem mais ruidosas que as nossas casas. As pessoas acham que barulho é um bom sinal. Não sempre ou quase nunca. Durante a quaresma, que as nossas equipes de liturgia saibam escolher os cânticos, saibam que alguns instrumentos durante a quaresma não são adequados, uma bateria durante a quaresma não tem nenhum sentido. É preciso que tudo que vai ser cantado acompanhe o espírito, a pedagogia mistérica desse período. Mas vamos às palavras de Cristo ditas a seus discípulos. Esse capítulo 6 é o segundo capítulo dos 3 dedicados ao Sermão da Montanha que ouvimos
na versão de São Lucas, agora nas últimas semanas do tempo comum. É sempre lembrarmos que é sempre Jesus dirige a nós pessoalmente uma palavra de ensinamento. Como aquele pai e aquela mãe pressurosos, meu filho, me escuta. E diz o que deve dizer, na expectativa que escuta significa obediência. Siga o que escuta. E nós sabemos que a nossa vida está cheia de ações frustrantes porque não escutamos. Sobretudo, não escutamos o Espírito Santo. 3 são os termos e os eixos de uma boa quaresma. Primeiro, a esmola. Depois, a oração. E terceiro, o jejum. Este é o tripé. Anote no seu caderninho, ponha na porta da geladeira. Quaresma, 2 pontos. Esmola, palavra que hoje muita gente não gosta, mas enfim. Esmola, oração e jejum. Bem, em todos esses 3 eixos, há coisas que se repetem, como fazem os hipócritas. Primeiro, essa palavra hipócritas vai aparecer por acaso 3 vezes. Porque ao discípulo é dito, não faça como os hipócritas. Não se faz o bem para ser visto pelos homens. Se entendemos que são os homens a nos gratificar pelo bem. Vejam como é reduzido o alcance de quem faz o bem para os homens verem. Nós chamamos isso de filantropia, não há nada de mal fazer o bem. Mas Jesus diz, tereis aplausos terrenos e nem todos sinceros. Mais nada. Vejam a ausência de alcance, de horizonte, quando a nossa caridade sai no Facebook. E Jesus não poupa uma palavra aparentemente dura, mas correta. Ao contrário, os discípulos recebem um modelo negativo. Fazer o bem para serem louvados pelos homens. São os hipócritas. Inclusive no espaço religioso, as sinagogas, nós sabemos que a grande questão colocada aqui é simples. A caridade é feita para que Deus veja e a caridade seja nossa reserva para a eternidade. Jesus diz, e Deus que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Não se trata de ser críptico, trata-se de saber qual é a intencionalidade da caridade. A caridade, na verdade, só o é, a esmola só o é, na verdade, se for para Deus, para os homens. Pode ser um mero espetáculo. E nós sabemos, por exemplo, que é muito comum na cultura política que temos, os senhores políticos fazerem coisas, inaugurarem, darem seus próprios nomes a instituições públicas. Elas são pagas com dinheiro público e, no entanto, tem o nome de um fulano. Já receberam a sua recompensa. Portanto, no início da quaresma, sobretudo quando o bem for custoso, não for somente o que me sobra, e nem para alimentar e nutrir a minha vaidade, nós sabemos que quando o bem é custoso, ele tem um alcance imenso, infinito. E Jesus diz, é uma riqueza armazenada onde nem a traça, nem o ladrão podem roubar. O mesmo esquema se aplica à esmola. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. É muito importante isto. Depois nós temos a oração. É não rezar
de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas? É o mesmo elemento. Para quem rezas? Para os homens ou para Deus? Claro, não estou, Jesus nem eu estamos confundindo testemunho com exibição. São coisas tão diferentes. O testemunho é quase inevitável, porque São Paulo disse que os cristãos têm odor de Cristo. E os homens farejam odores espirituais. Nós sabemos que só os incautos, infelizmente são tantos, é que não conseguem ou não têm olfato espiritual para perceber se é o incenso do demônio ou se é perfume divino. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Enquanto aos discípulos é dito, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que vê o oculto te dará a sua recompensa. Portanto, plantemos no presente segundo as instruções de Jesus, para colhermos plenamente a sua graça. Desejo a todos os meus ouvintes uma santa quaresma. Agora bem cedo, daqui a pouco as igrejas estarão dispondo das cinzas para começarmos com esse sinal sagrado, o caminho de mais uma quaresma na nossa vida. Concluamos o programa desta quarta-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.